Bom, pessoal, boa noite. Temos várias pessoas, legal, para uma quarta-feira, né? Véspera de feriado, isso é muito bom. Sinal que todos gostam de banco de dados, né? Só que não, né? Tem que aprender, exatamente. Oi? A prova promete ser a prova. Inclusive no EAD já tem mais exercícios. Eu estendi o prazo para quem perdeu do primeiro, tá? Então tá 2 exercícios para o dia 10 e eu vou colocar mais 2 exercícios para outra semana, provavelmente para o dia 17. Vocês têm até domingo, então, 2 para fazer e depois mais 2 até 7 dias depois do dia 10. Correto? E aí, terminando o prazo, ele abre para vocês corrigirem já. Tá? Ele já vai dar a resposta, já vai estar tudo certinho. Eu só não posso soltar antes, porque se um responder, provavelmente ele vai passar para os outros, e assim sucessivamente. Tá? Então é por isso que depois que fecha, aí eu solto para pegar e realmente deixar aí para vocês olharem. Tá? Na aula passada, a gente falou sobre a parte de cardinalidade, né? E a gente, na verdade, iniciou. A gente precisaria, então, continuar daqui em diante. Bom, lembrando, né, que a cardinalidade, né, ela possui 3 tipos. A1 para 1, 1 para n e n para n. Para que seria essa cardinalidade mesmo? A cardinalidade é o que vai fazer o quê? A composição da leitura, de como a gente tem a relação entre as entidades. Né? Um filho pode ter vários dependentes. Uma placa-mãe somente tem um processador. Tá? Então, é mais ou menos esse tipo de leitura que a gente começa a fazer. A cardinalidade ela vai dar essa ideia para a gente. Né? O relacionamento 1 para 1, ele é o menos que ocorre, né, em toda a nossa análise, correto? Um dos exemplos aqui que a gente colocou, um gerente gerencia somente um departamento ou um departamento é gerenciado somente por um gerente. Né? Uma placa-mãe possui somente um computador, está, né, em um computador, e um computador possui somente uma placa-mãe. Correto? Então é mais ou menos isso que a gente tem quando a gente tem cardinalidade de 1 para 1. O relacionamento ou cardinalidade de 1 para n ou n para 1, ele é mais comum de se aparecer. Né? Ocorre sempre que uma entidade se relacionar com uma ou mais tuplas de outra entidade e essa se relacionar apenas com uma tupla daquela entidade. Nesse caso aqui, ó, uma gravadora, ela pode ter o quê? Gravar vários CDs, né? E vários CDs podem ser gravados por uma gravadora. Um cliente, ele pode fazer N pedidos, vários pedidos. E esses vários pedidos, né, no caso, um pedido só pode ter sido feito por um cliente. Ele se a gente for ver isso daqui, né, da minha esquerda para a direita, 1 para N, mas da direita para a esquerda, 1 para 1. Um pedido, ele pode pertencer a mais de um cliente? Não, mas um cliente ele pode fazer vários pedidos. Então, realmente, o que vai prevalecer é a minha cardinalidade de 1 para n nesse caso aqui. Tá? E assim sucessivamente. N para n ocorre sempre que uma entidade se relacionar com várias tuplas de outra entidade e esta, por sua vez, se relacionar-se com várias tuplas daquela entidade. Né? Nesse caso aqui, vários autores podem escrever vários livros. E vários livros são escritos por vários autores. Todos concordam? Sim? Um autor em si, ele pode escrever vários livros, correto? Porém, há casos em que um livro é escrito por mais de um autor, correto? Então, nesse caso, a nossa cardinalidade realmente é n para n, né? Um aluno estuda várias disciplinas, ou vários alunos estudam várias disciplinas. A mesma disciplina, ou várias disciplinas, são estudadas por vários alunos. Tá? Também. Né? A gente comentou sobre a parte do fornecedor,
correto? Que um fornecedor, se é um produto comum de varejo, né, ele pode fornecer vários produtos. E esses produtos comuns podem ser fornecidos por vários fornecedores, né? Aí a gente comentou que nem toda a cardinalidade entre produto e fornecedor vai ser N para N. Às vezes eu tenho produto muito específico, que às vezes é um único fornecedor que faz aquela venda, né? Turbina de avião, hélice de pá eólica, às vezes é muito, vamos dizer assim, específico o ramo de atividade, tá? Relacionamentos de N para N, né? São alguns exemplos aqui que a gente viu. No banco de dados, ele não enxerga o N para N. Não vai existir um relacionamento direto. A gente vai fazer, inclusive, isso daí no Access, para vocês verem. Por quê? Porque o Access é o banco de dados que é mais fácil visualizar rapidamente essas relações. No Access, ele vai ter o quê? Essa relação de 1 para N e de N para 1. Sempre eu vou ter uma tabela no meio, vamos dizer assim, uma entidade no meio, para poder fazer essa associação do N para N. Tá? Para o banco de dados existe só 1 para 1 e 1 para N, mais nada. O N para N é a gente que tem que ir lá e fazer. A gente tem que manualmente ir lá e fazer. Mas é fácil de a gente pegar e descobrir isso daí também. Tá? Por quê? Porque um modelo que a gente está desenhando vai ser N para N, a gente vai ter que transformar isso daí em tabela. Tá? Bom, nós comentamos um pouco sobre a parte do que? Representação gráfica de relacionamento. Nesse caso aqui, né, o fornecer é uma entidade associativa, correto? A minha entidade associativa pode ter atributos, ó, como quantidade, preço e quantidade, prazo, preço e quantidade. Esses atributos não poderiam estar nas outras entidades, fornecedor e materiais, correto? Por quê? Porque o preço em si não pode ser ligado diretamente ao material. Poderia até ter, mas o preço ele muda constantemente. Então, na hora de se fazer o fornecimento para o meu cliente, eu tenho determinado preço, né? Na empresa que eu trabalho hoje, a gente vende em dólar. O dólar, todo dia muda o câmbio. Se a minha venda ela foi feita antes das 10, por exemplo, ela tem um preço. E se ela for feita depois das 10, ela tem outro, porque realmente tem um fechamento. Então, eu não consigo colocar o preço diretamente no material. Tá? Então, tem casos específicos aí. Quantidade e prazo também pode variar aí de acordo com o fornecimento. Né? Comentamos sobre entidade dependentes, correto? Um dependente só existe se houver um funcionário. Ou vários dependentes só podem existir se houver um funcionário. Caso ela seja dependente, é essa representação que a gente tem aqui, ó, como 2 losangos. Tá? 2 retângulos, aliás. Correto? Lógico, a gente vai fazer isso daí para os principais. Não é tudo que é dependente, senão a gente vai colocar. Senão a gente também começa a poluir muito o nosso gráfico. Tá? Nós comentamos sobre a parte de autorrelacionamento. No nosso caso aqui, a gente tem representação do quê? De peças, correto? Bom, peça pode ser extremamente simples e pode ser completamente complexo. Tá? Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma montagem de moto ou carro, tá? Uma peça tem várias peças. Correto? Então, para se montar um motor, por exemplo, tem muitas peças que vão no motor. O motor é uma peça de um carro, se a gente for analisar. E eu não coloco, então, o motor, apesar de ele ser uma entidade, vamos dizer assim, que tem os seus próprios atributos, isolado. Então, eu faço com que ele seja o quê? Autorrelacionado. É a mesma coisa que funcionário e gerente, né? O funcionário, o gerente, ele não deixa de ser um funcionário. Ele tem os mesmos atributos de um funcionário. A única coisa que ele tem é o quê? A mais, os subordinados. Quem trabalha para ele, quem responde para ele. Tá? Então, o gerente em si, ele é o quê? Autorrelacionado também com a minha entidade funcionária. Correto? A gente vai ver isso daí. Bom, a gente comentou sobre grau de cardinalidade também. Certo? Até agora nós tínhamos visto o quê? Somente grau 2.
Mas existem grau 3, grau 4, grau 5. Quanto maior o grau de associação que eu tenho das minhas entidades, né, mais é complexa a leitura que eu tenho do meu modelo. Raramente a gente faz graus muito elevados de entidade. Tá? A gente procura evitar, justamente por quê? Por causa de ambiguidade, ou às vezes até interpretação na leitura desses dados depois aí. Ok? Agregação a gente comentou também, lembram-se disso? A gente tem esse objeto de agregação aqui, ó, que é esse retângulo maior, quando a gente quer agrupar uma certa atividade. Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho a requisição de materiais sendo feita primeiro, para depois ser feita o pedido. Tá? Se eu não tivesse agregação, eu poderia começar o modelo daqui essa leitura. Primeiro eu faço o pedido para depois eu ter a requisição. Não. Então a ordem é, primeiro se tem a requisição. Por causa da agregação, a gente está fazendo essa leitura primeiro. Depois que todas essas ações aconteceram, aí sim eu tenho o quê? Os pedidos. Ok? A gente não usa muito. É difícil a gente usar no modelo, mas ele pode existir. Tá? Se ele existe, é mais fácil a gente fazer o quê? Ler o modelo, principalmente. Especificação a gente tinha comentado também, correto? Um funcionário ele pode ser ou secretária, ou técnico ou engenheiro. E esse um funcionário aqui ele pode ser gerente. Esse símbolo aqui, ó, é de exclusividade. Ou ele é secretária, ou é engenheiro ou técnico. E não mais que um por vez. Correto? Cada um aqui, ó, tem o que? Seus atributos, línguas, graus e especialização. Né? Como eu estou fazendo o que? Especificação, ela é mais ou menos um objeto de herança. Né? Ó. Se eu tenho um engenheiro, o engenheiro tem um atributo de especialização, mais o de nome e mais de número de funcionário. E assim sucessivamente. Então, quanto mais é específico, tá, as minhas entidades, mais, teoricamente, atributos eles vão ter. Tá? Integridade referencial, nós vamos ver mais para frente, mas é o que vai manter a consistência do seu modelo. Isso, tá, na verdade, quem vai fazer é o banco de dados mesmo. Manter consistência dos seus dados. Tá? Então, por exemplo, eu tenho pais e eu tenho os dependentes. Eu tenho funcionários e dependentes. Eu não posso excluir os meus funcionários se eu não excluir os dependentes primeiro. Tá? No caso do banco de dados relacional, é necessário respeitar essas regras aí. Tá? E assim sucessivamente. Tendo isso, então, pessoal, a gente deu uma boa recordada na aula passada, pelo menos rápido aí. Tá? E aí a gente entraria na nossa aula de hoje mesmo. Que seria essa daqui, ó. Modelo relacional. Hoje, a gente já vai estar fazendo o quê? Especificando mais um pouco sobre a parte da modelagem. Ao mesmo tempo, já vamos começar a fazer o quê? A transformação em tabela. Tá? Isso daí eu fazia separado. Primeiro modelava para depois fazer as tabelas. Não, já vamos fazer os dois uma vez. Por quê? Porque os dois estão bem ligados. Uma parte e outra. A gente consegue fazer com que um ajude o outro pela análise aí. Tá? Então vai ter exercício aqui, inclusive. A gente vai tentar fazer, pelo menos iniciar um hoje. Bom, em modelo relacional, né? Banco de dados é representado por um conjunto de tabelas, também chamadas de relação. Relaciona um conjunto de valores. Cada linha de uma tabela é chamada de tupla ou N-upla. Um esquema de um banco de dados relacional, definição de conjunto de tabelas e seus atributos, que irão compor a base de dados. A gente vai ver exemplo aqui. Ó. Instância é o conjunto de dados armazenados em um banco de dados em um determinado momento. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, isso daqui seria um exemplo de esquema. O que seria o meu esquema? Na verdade, já seria basicamente as tabelas que eu já montei. Então, depois que eu faço o meu MER, a gente vai lá e faz o quê? Desenha as tabelas. Justamente para quê? Para que meus dados não fiquem em uma única tabela. Então, eu tenho vários. Ó, tabela de usuário, tabela de livro, tabela de empréstimo. Eu tenho na minha tabela de usuário o código, o nome, o endereço, o número.
E eu tenho também um outro cara aqui, ó, que se chama o quê? Inteiro, caracteres, caracteres, inteiro. Tá? E se ele é caractere ainda, eu tenho uma quantidade. Correto? Isso são o quê, pessoal? São os tipos de dados que a gente tem que começar a classificar. Quando vocês estão aprendendo alguma linguagem de programação, vocês não classificam o tipo de dados na hora de você declarar na variável? Variável, contador do tipo inteiro, não é isso? Nome do tipo string. Esse cara aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que classificar eles. Tá? Na instância, é quando eu já tenho todas essas tabelas montadas dentro da minha base de dados. Eu vou ter mais ou menos uma visualização disso daqui, ó, como se fosse uma tabela, uma planilha. Eu tenho linhas e colunas. Isso daqui contém dado. Tá? Código 1, código 2, código 3, nome, rua, endereço. Ó, tá? Código do livro, título do livro, editora. Então, isso daqui tendo dados, quando a gente já tem isso, esse exemplo aqui, né, no caso, montado das minhas tabelas e eu já tenho dados naquele instante, é o que a gente chama de instância. Correto? Em orientação ao objeto, certo? Vocês chegaram a já criar um objeto? Aliás, criar um objeto. E depois vocês não instanciaram ele? A instância não é o estado do objeto em memória. Se eu tiver que valor atribuído, vai estar na memória. Se eu tiver algum método ser executado, vai estar sendo executado em memória. É mais ou menos isso daqui que a gente pode comparar. É aquele estado dos dados naquele momento. Correto? Aí embaixo. Para código do usuário e código do livro, ele vai importar as duas tabelas de cima. Ele vai relacionar. Tá? Ele vai relacionar a tabela, o código do usuário com esse código uso aqui, ó. Certo. O código do livro, o código aqui, no caso, o código do livro. Ele simplesmente relaciona. Aí, como eles são chaves primárias dos outros, eles acabam com chave primária também? Sim, mas a gente vai ver o que forma essa regra aí. Tá? Nesse caso aqui, somente o código do usuário e o código do livro não seriam suficientes. Eu precisaria de um outro campo aqui para formar a chave primária. Tá? A gente vai ver como analisa isso daí. Tá? Bom, mapeando o MER para o modelo relacional. Legal. O modelo relacional, pessoal, são as tabelas. A gente sempre vai falar disso. MER, o modelo entidade relacionamento, é aquela figura do retângulo, é aquela figura do losango, é aquela figura dos atributos, é aquela figura do asterisco que a gente viu que representa multivalorado. Aquilo é o modelo entidade relacionamento. Quando a gente fala de modelo relacional, tabela, correto? Ainda a gente não está preocupado com a tecnologia, mas a gente já vai saber montar as tabelas. Fazer o nosso MER para depois fazer um MR, modelo relacional. Beleza? Bom, um diagrama de entidade de relacionamento pode ser representado por um conjunto de tabelas. Conjunto de entidades. Cada conjunto de entidade do BER gera uma tabela no modelo relacional. Entidades fortes, tabelas com seus próprios atributos. Nesse caso aqui, ó, se a gente tiver um desenho como esse, eu tenho a minha entidade contas e os atributos são número e saldo. Eu posso ter um número repetido de conta corrente numa agência? Não, não posso. Cada conta tem o seu número. Aqui não dá para perceber muito, mas ele já está mais escuro, né? Ó. Isso daqui representa o quê? Chave primária. Tá? Transformando o meu modelo entidade relacionamento, que é o meu gráfico, para o MR, que é o modelo relacional tabela, ficaria desse jeito aqui, ó. Conta, contas, contas. Tá? Número, número e saldo, saldo. Os atributos vão ser chamados agora de campos. Correto? E a minha entidade vai ser chamada de tabela. Beleza, transformando em tabela. Correto? Uma coisa interessante.
Se isso daqui, ó, é chave primária, aqui também vai permanecer como chave primária. Ó, ele aqui, ó, tá grifado, não tá? Então, vai permanecer como chave primária. Tranquilos? Esse daqui é fácil, né? Pegou, viu a entidade, é forte? É. Nome da minha entidade, contas. Nome da minha tabela, contas. Entre parênteses, todos os atributos. Número é a minha entidade, é o meu atributo-chave? Número é o meu atributo-chave. Grifado, riscado. Se eu precisar ter mais de um atributo-chave, sem ser naquele caso, de você está fazendo os outros, pode acontecer ou só um? Pode acontecer. Pode. Para entidades fortes é caso raro, mas para entidade fraca, cara, vai acontecer. Tá? Ele vai depender. Tá? Entidades fracas, que é o que a gente vai acabar de falar. Tabela com chave primária da entidade forte, da qual ela depende mais seus próprios atributos. Aqui a gente então tem, ó, um carro, nós temos o histórico e temos reparos. Um carro não, carros na verdade. Quando o carro ele tem reparo, ele possui então um histórico aqui de reparos, correto? Esse carro ele pode ser reparado quantas vezes? Muitas vezes. Então, ó, a minha cardinalidade, 1 para muitos. Até aí tranquilos? Legal. O carro ele tem um atributo chassi, modelo, ano, cor e assim sucessivamente, ó. Tá? Aqui eu não coloquei, mas ele deveria ter outros atributos aqui. E o reparo? Valor, quanto custa esse reparo para mim? A oficina que está sendo reparada, a data que está sendo reparada, o tipo de reparo, freio, embreagem, tá? Volante, enfim, eu tenho aqui seus tipos. Quando vamos transformar isso daí em tabela, em modelo relacional? Bom, o carro é minha entidade forte. O carro está aqui, ó, entidade forte. Opa. Tá? O chassi, ele não é chave. No meu MER, o chassi vai continuar chave no meu MER. Ó aqui o grifado. Depois eu vou colocar todos os atributos que eu tenho no carro. Marca, modelo, ano, cor, placa. Ok, correto? Tudo separados por vírgula. Agora o reparo. O reparo também vai se transformar numa entidade, apesar de ser fraca. Ele é uma entidade. Reparo está aqui. Chassi, data, tipo, valor, oficina. Chassi. Opa. Aqui esse daqui, ó. Vamos pegar só o primeiro, isso daqui, ó. Data, data. Tipo, tipo. Valor, valor. Oficina, oficina. Isso daqui não é uma entidade fraca? Ou é um relacionamento de 1 para N? Correto? O que ele fala aqui? Entidade fraca, para se transformar em modelo relacional. Tabela com a chave primária da entidade forte. Quem é a entidade forte aqui? Carros. Qual é a chave primária da entidade forte? Chassi. Mais seus próprios atributos. Então, para se transformar a minha tabela reparos em uma tabela, a minha entidade reparos em uma tabela, o chassi ele tem que estar aqui, ó. Correto? Para ser uma entidade fraca, não importa a cardinalidade dele. Para ser uma entidade fraca, não importa a cardinalidade. Ele só tem que ser dependente, realmente. Se não existe o carro, não existe reparo. Nesse caso aqui. Então é por isso que está caracterizando como uma entidade fraca. Na maioria dos casos, não vai ter entidade fraca. Nos relacionamentos deveria se ter. Tá? Mas a gente só coloca alguns, só para destacar. Por quê? Senão todo o seu modelo vai ter entidade fraca, cara. A gente só vai pegar os que são mais importantes, vamos dizer assim. Tá? Alguns autores colocam, alguns autores não. Então eu preferi partir por não colocar, senão o seu gráfico começa a ficar muito poluído também. Tá? A gente vai ver e a gente vai discutir alguns casos aqui. Nesse caso aqui, então, a entidade fraca, ela tem o quê? Tabela com chave primária da entidade forte. Chave primária da entidade forte, chassi. Data, tipo, valor, oficina.
O chassi já era chave, não era? Na minha entidade forte. Então, ele continua sendo chave aqui, ó, na minha tabela reparos. Beleza. Agora, por que eu coloquei o data e o tipo também aqui como sendo parte da chave? O carro. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, só vamos pegar isso daqui, ó, que é o que realmente a gente estava fazendo. Vou colocar no Notepad aqui. Fonte. Pior que o Notepad ele não vai me grifar, né? Tem que abrir o Word, não vai ter jeito. Vamos lá, Word. Vamos lá, mostrar comandos. Beleza. Isso daqui, ó, não estava. Inicialmente, a nossa tabela de reparos desse jeito. Legal. Lembrem-se que a chave primária, ela não pode o quê? Repetir o valor, não é isso? O valor do atributo nunca é repetido. Um carro, ele não pode ser reparado várias vezes? Legal. Se eu coloco só o chassi nessa tabela, é suficiente para formar a minha chave primária? Não, porque o meu carro... Vai, pode. A intenção é assim, no caso do reparo, ele pode ser feito várias vezes para o carro, não é isso? Se eu coloco o chassi somente aqui como chave primária, o meu carro vai para a oficina a ser reparado. Legal, então ele pegou e gravou na tabela o chassi do meu carro. Agora, o meu carro foi o quê? Feito toda a manutenção dele. Daqui a um mês ele volta. Daqui a um mês ele voltando, eu não vou precisar gravar o chassi de novo na minha tabela? Se eu já tenho gravado ele uma vez, e se ele é chave primária, já era, eu não consigo gravar ele de novo. Vocês concordam? Se o valor da minha chave primária nunca pode se repetir, então só ele não é suficiente para formar a minha chave. Correto? Legal. Agora então a gente vai colocar o data aqui, ó, como sendo parte da minha chave primária. Agora, o conjunto de chassi mais data resolve o meu problema? Ainda não. Meu carro ele pode ir para a oficina hoje, de manhã. Legal, daqui uma hora eu peguei e reparei o problema. Agora, depois do almoço, ele deu o problema de novo. Eu não posso levar na mesma data lá para se reparar na oficina? Tendo esse problema, somente o chassi e a data não são suficientes para formar minha chave. Eu preciso de um tipo aqui, então. Legal. Então, eu tenho o meu chassi, a data e o tipo. O tipo é o tipo do conserto. Freio, certo? Câmbio, volante, seta, alguma coisa que especifique isso. Agora, o chassi mais a data e mais o tipo resolvem esse problema? Oi? Basicamente, sim ou não? Sim. Na mesma data, teoricamente não. É difícil, mas pode acontecer? Pode acontecer, pessoal. E aí, vocês que vão ter que analisar se vocês vão controlar isso ou não. Não é o banco de dados que vai definir isso para vocês. Se vocês querem controlar até quantas vezes o cara está voltando no mesmo dia, na mesma data e para o mesmo tipo de problema, só isso daqui não seria suficiente. Uma data e hora, por exemplo, já resolveria o nosso problema. Correto. Se eu tivesse uma data e hora aqui, ó, data e hora junto, eu precisaria do tipo? Aí não.
Porque a data e hora basicamente mata muito o nosso problema. Se a gente quiser controlar realmente isso seria uma das soluções. No nosso modelo não queremos controlar, está suficiente isso. Beleza. Então, a gente vai modelar desse jeito aqui. Transformamos na nossa tabela para que fique com data, o chassi, a data e o tipo como sendo parte da minha chave primária. A composição da minha chave primária. O conjunto dos três valores na mesma linha, certo? Aliás, na tabela inteira não se repetem. Exatamente. Primary key eu só tenho uma. E essa primary key vai ser composta por 3 campos. Por esses 3 aqui. Correto? Não é cada campo é uma primary key. Não. Eu tenho uma única primary key para uma tabela composta por 3 campos, nesse caso aqui. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Sim? Legal. Agora, o que define vocês terem feito desse jeito ou vocês colocarem uma hora lá como parte da minha chave primária e tirar do tipo? O analista de negócio que fez o documento, lá na hora de ele ter levantado os requisitos do sistema. Se o cara não escreveu nada, você vai interpretar do jeito que você achar. Se o cara especificou no documento como tem que ser, você vai obedecer o documento. Correto? Então não tem muito jeito. Quando você faz modelagem de dados, você é dependente da análise, pessoal. Não tem o que fazer. Se pegar um analista ruim de negócio para levantar, certo? Os dados, certo, da empresa para se montar o sistema, você vai fazer errado também. E é consequência, não tem jeito. Tá? Às vezes, por mais que você ache, você tem que respeitar o quê? O documento que o cara fez. A maioria das empresas hoje é o cara que levanta os dados, o analista, ele faz depois também, não? Não. É aí que o negócio fica gostoso de trabalhar. Certo? Por quê? O cara às vezes não fez alguma coisa lá que você vai precisar modelar. Você vai precisar conversar com esse cara. Viu? Ó, eu estou fazendo aqui a modelagem do seu sistema que você desenhou, tudo tal, né? Mas está faltando coisa aqui. Eu não consigo fazer um relacionamento de 1 para N. O cara não vai nem saber o que é 1 para N para ele. Deveria, mas não é o papel dele. Não é o papel do analista de negócio. O analista de negócio ele tem que desenhar o sistema, utilizando ML, utilizando outras ferramentas, certo? Então, vocês vão ter algumas brigas aí, até entrar num acordo. É muito legal, pessoal, trabalhar em área de informática fazendo esse papel. Nossa, é muito gostoso. Tá? Bom, quando transformado para o modelo relacional, deve-se atentar aos campos que irão compor a chave primária. Então, aqui, pessoal, vocês vão sempre precisar analisar qual é a composição da minha chave primária. Somente chassi é suficiente? Não, não é. Chassi mais data é suficiente? Não, não é. Chassi, data e tipo são suficientes? Sim. Fazendo essas perguntas. Tá? É o jeito para a gente descobrir se somente um campo ou 2 campos são necessários para se formar a chave primária. Bom, conjunto de relacionamentos podem ou não gerar tabelas. Relacionamentos múltiplos ou relacionamentos binários de N para N geram tabela, com as chaves primárias das entidades envolvidas mais seus próprios atributos relacionamentos. Então, se eu tenho uma cardinalidade N para N, a minha tabela que está relacionando vai virar tabela. Pois não.
Bom, vamos continuar, pessoal. Existe esse cara aqui, ó, tá? Vocês já pegaram, analisaram e modelaram. Se formou isso daqui. Eu tenho o quê? Usuários, empréstimo e livros. Como vocês fossem o quê? Alocar um livro aqui na biblioteca. Vocês são usuários, vocês fazem empréstimos de livros, correto? Esses livros são emprestados por vários usuários. O mesmo livro pode ser emprestado para vários de vocês, não pode? Não ao mesmo tempo, mas pode, em datas diferentes, em tempos diferentes, correto? Então, para o usuário, eu tenho um código, o nome e o telefone. Para o livro, eu tenho o número do tombo, título, ano, autores e editora. Tá? O número do tombo vamos interpretar como se fosse um código do livro aqui, correto? Mas a biblioteca ela tem suas peculiaridades, então é por isso que eles colocam desse jeito. Lembram-se desse cara aqui, ó, o asterisco? Que ele é o que mesmo? Multivalorado. O que é ser multivalorado? Ele pode ter mais de um autor ao mesmo tempo. Esse livro aqui pode ter sido feito por 3 autores, correto? Então, ele tem vários valores ao mesmo tempo. Legal. O empréstimo aqui, ó, eu tenho a data de retirada, está faltando aqui, e a data de devolução. Beleza. Então, começando a transformar para as tabelas mais fáceis. Usuários, eu tenho código, nome e fone. Código, nome e fone. Opa, mas o usuário ele não poderia ter vários telefones? Por que esse cara aqui então não estava? Provavelmente foi um erro de quem? Do analista de negócio. Se o analista de negócio colocou lá fone ao invés de fones, já era. É singular isso daí. É um telefone só que o cara tem. Você fez ao pé da letra o que o cara escreveu. Agora, é realidade isso? Geralmente você tem quantos telefones? O de casa, geralmente, certo? E o celular. Então aí já é multivalorado, cara. Olha o problema quando a gente tem um documento mal feito, certo? Vai fazer com que você gere errado isso daqui, é certeza. Tá? Mas enfim, vamos fazer do jeito que o cara fez. Livros, eu tenho o número do tombo aqui, ó. Título, ano, editora. Título, ano, editora. Eu tenho autores, não tenho? O autores não está aqui, ó. Por quê? Porque ele é um jeito diferente. Quando ele é multivalorado, a gente tem que tratar ele de forma diferente. Por isso que ele não está, mas a gente vai ver mais para frente. E o empréstimo? A tabela, o relacionamento não é de N para N? Sim, não é isso aqui, ó? É N para N, N para N. Se é N para N, a entidade que relaciona vira tabela. Então, ó, o empréstimo virou tabela. Ó. Correto? Contendo que chaves primárias das entidades envolvidas mais seus próprios atributos. Quem são as chaves primárias das entidades envolvidas? Código aqui, ó, do usuário. Número do tombo. Beleza, já peguei as chaves das entidades envolvidas. Mais quem? Seus próprios atributos.
data de devolução e data de retirada. Legal. Na hora que eu transformei isso daqui em tabela, ele ficou mais ou menos assim, então, ó. Opa. Tá, isso daqui não está grifado, mas deixa eu ver aqui nas opções. Revisão de texto. Verificar a ortografia. Beleza. Ó aqui, pessoal. Na hora de a gente ter transformado a tabela em empréstimo, o código do usuário, o número do tombo, ele pegou da onde? Das entidades envolvidas, correto? Eles já eram chave primária, não era? Então, ele continua como chave primária na minha tabela empréstimo. Legal. Agora sim, agora é análise de novo. Somente o código do livro mais o número do tombo são suficientes para formar a chave primária da tabela empréstimo? Sim? Não? Vamos pegar o Excel aqui, ó. O Excel é um cara muito legal, que ajuda um pouco quando a gente tem essa dúvida. A tabela vai se transformar mais ou menos assim, ó. Código do usuário, número do tombo, data de retirada, data de devolução. Beleza? Código do usuário, o RA de vocês, 1705988. Beleza. Número do tombo, é o código do livro, ABC0101. Data de retirada, hoje, 6/9/2017. Data de retirada. Data de devolução, vocês não devolveram ainda. Correto? Vai ter um outro RA. Esse daqui, ó, lembrando, eles são chave primária, tá? Vou até deixar ele em negrito, mas estão aqui, ó. Outro RA. O RA 1799895 pegou um livro de tombo RRR 5588. Na data de hoje também. Legal. Agora, houve devolução desse livro aqui, ó. Desse primeiro. O cara foi lá e devolveu. No dia 7/9/2017. Então, o livro está de novo disponível, não está? Vai vir um aluno, o mesmo aluno, querendo pegar o mesmo livro. 175988. Qual livro? ABC0101. Ele pode pegar, então, o mesmo livro? Se eu só tenho o código e o número do tombo, como sendo chave primária? Não. Por quê? Não pode se repetir, né? Nesse caso aqui, ó, o sistema já não ia deixar. Tá? Ele fala, ó, chave primária violada, você está tentando repetir essa informação. Então, o que eu vou ter que colocar? A data de retirada também, ó. No dia 8/9/2017, o mesmo aluno está retirando o quê? O mesmo livro. Então, em datas diferentes, aí sim eu consigo corrigir esse problema. Vocês concordam? Sim? Então, nesse caso aqui, é por isso que eu tenho o quê? A data de retirada também fazendo parte da chave primária. Beleza? Sim? Legal. No modelo relacional é necessário analisar os campos que irão compor a chave primária. Relacionamentos binários de 1 para 1, 1 para n ou 1 para 1. Tá. Não geram tabela. Então, se o meu relacionamento é de 1 para n ou 1 para 1, inicialmente não geram tabela. Mas a gente vai ver casos aqui que vai precisar. Para associar as tuplas do modelo relacional, deve-se transpor a chave do conjunto de entidades para outro. A chave da entidade do lado 1 é transposta para o lado n. Então, quando eu tenho uma entidade de relacionamento que não tem atributo nenhum, e seja de 1 para n ou n para 1, a chave do lado 1 vai para o lado n. Só isso.
É muito tranquilo. A chave transposta, nesse caso, não compõe a chave primária da entidade que recebeu. Então, na hora de eu fazer a transposição de chave do lado 1 para o lado N, a tabela que vai receber a chave não se coloca ela como que parte da chave primária. É simplesmente o que a gente chama de chave estrangeira. Tá? No caso de transposição de chave estrangeira, no caso de transposição de chave entre a entidade forte e a entidade fraca, que ela depende, a chave transposta compõe a chave primária da entidade fraca. Então, se eu tenho entidade forte e entidade fraca, tá, relacionando-se, aqui a chave transposta compõe a chave primária da entidade fraca. A gente vai ver esse caso depois também. Nesse caso aqui, ó, temos país, localização e cidades. Beleza. Um país possui várias cidades. E várias cidades estão localizadas em um país. Está correta essa cardinalidade aqui, então? De 1 para N ou N para 1? Beleza. O país, ele tem seu código, o nome e o continente. Beleza. A cidade, ela tem seu código, nome e a população. 400 mil, 500 mil, 1 milhão, enfim. Quantidade aqui. Chave, cardinalidade 1 para N. Fazendo aqui a transformação de tabela, certo? País, país. Deveria ser país aqui, ó, e não países, tá? Mas tudo bem. Código, nome e continente. O código é chave primária, não é? Vai ser colocado como chave primária. Nome e continente são atributos normais. Nome e continente. Agora aqui da cidade. Cidades. Código da cidade, código da cidade. Nome e população, nome e população. A chave do lado 1 é transposta para o lado N. Quem é lado 1 aqui? País. A chave do país é código. É transposta para o lado N. Correto? Então aqui, ó, esse cara aqui vai ser transposta para cá, ó, para o lado N. Então é por isso que eu tenho o meu código do país aqui, ó, nessa tabela. Observem, quando eu tenho esse tipo de transposição, o código do país aqui, ele não se forma o quê? Composição na minha chave primária. Simplesmente eu só fiz o quê? Transpus. Só isso. Tá? Só copiei. E mais nada. Tudo bem aí? Beleza. Bom, aí, para onde deve ser transposta a chave? Aqui ele vai falar, né, ó, código do país e da cidade. Eu acho que esse cara aqui, ele é de um outro exemplo. Aqui quer dizer o quê, ó? Se você tiver em dúvida, né, ó, código da capital, código do continente, na verdade, aqui. Isso daqui é de um outro exemplo, pessoal. A gente vai chegar e a gente vai ter que voltar, depois eu conserto a ordem. Quando a gente tem generalização e especificação, tá? Que seria, entre aspas, a nossa herança que a gente tem nas nossas tabelas. Há duas maneiras de se definir para uma generalização e especificação. Define-se uma tabela para o conjunto de entidades mais baixo, mais alto, com atributos comuns, e uma tabela para cada entidade do nível mais baixo, com seus atributos próprios, mais a chave primária da entidade dos níveis mais altos. Então, quando eu tenho aqui, ó, contas, elas podem ser conta corrente ou conta poupança. Correto? A conta, ela tem o seu número e o seu saldo. Quando é uma conta corrente, eu tenho um limite. Tá? Então, eu posso lá ter R$500 de limite, R$1.000 de limite. Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma poupança, eu tenho database. A database é o quê?
é a data de vencimento lá, de aniversário da caderneta de poupança. Correto? Então, ficou 30 dias parado o seu dinheiro na caderneta de poupança, ele vai lá e rende alguns juros para você. Correto? Isso é a data base. Coisa que a conta corrente não tem isso daí. Legal. Eu tenho aqui, ó, a minha entidade mais genérica, que é a entidade que está em cima. A mais específica é essa daqui, ó. A primeira forma de se transformar, então, isso daqui em tabela é desse jeito aqui. Eu crio para cada uma delas a sua própria tabela. Conta corrente, aliás, contas, o número e o saldo. Contas, o número e o saldo. Depois, conta poupança e conta corrente, cada um delas aqui, ó. O que eu vou ter, então? Na conta corrente, eu vou ter a chave da minha entidade mais genérica, que seria o quê? O número. Olha o número aqui, ó. E mais os atributos próprios. Limite. Olha o limite aqui. Depois a conta poupança, a mesma coisa. Conta poupança, chave da entidade mais genérica, o número. Número. E os seus próprios atributos, database. Nesse caso aqui, o número, correto? Beleza, ele se mantém a chave, tá? Ó, não muda. Nesse caso aí, como o som tem aquele circulinho lá, pode ser que a conta possa ser as duas. Não. No modelo pode. Tá? Aqui ele deveria ter aquele símbolozinho da cruz e do círculo. Tá? Ele deveria ter. Beleza? Nesse caso aqui, ele poderia ter, não tem muito jeito. Tá? Se não tiver aquele símbolo, ele poderia. O que vai, na verdade, diversificar, na verdade, isso daqui é só uma leitura. No banco de dados, ele não tem como fazer isso daí, essa consistência tão fácil. Quem iria fazer essa consistência para vocês é justamente o sistema que estaria incluindo o dado ou não. Então, o sistema ele deveria fazer, olha, já é conta corrente? Então não pode ser conta poupança. Tá? O banco de dados, ele iria aceitar. Se a gente incluísse dados na minha conta, depois na conta corrente e na conta poupança, ele iria aceitar sim. Tá? Na verdade é o seguinte, em alguns bancos, o que acontece? Você tem um número de conta, correto? Conta corrente. A conta poupança é o mesmo número de conta corrente barra alguma coisa. Barra 500, barra 450, barra 300. Então, vamos dizer assim, essa modelagem ela não estaria correta nesse ponto de vista que a gente comentou. Mas para um banco tradicional, ela poderia aceitar. Tá? Bom, generalização e especificação. Pode ser feita da segunda maneira também. A gente tem aqui, ó, a mesma figura. Correto? Legal, eu quero transformar isso daqui em tabela. Eu posso fazer, então, somente a transformação de tabela das entidades mais específicas com o atributo da minha entidade mais genérica, mais os seus próprios atributos. Então, quem são as mais específicas? Conta corrente e conta poupança. Conta corrente e conta poupança. O número e o saldo estão vindo da onde? Estão vindo da minha mais genérica. Número e saldo. O número continua sendo chave primária. Número e saldo, número e saldo. Mas os próprios atributos da minha tabela, da minha entidade. Limite, limite e database, database. Tá? Pode-se fazer, então, dos dois jeitos, pessoal. Aí é vocês que vão decidir o que vocês querem transformar. Quando tiverem um MER dessa forma aqui. Ó. Tá? Um com 3 tabelas e outro com duas tabelas. O que é melhor? Os dois são iguais, basicamente. Aqui, mesmo assim, poderia se incluir num banco de dados, correto? Dados na minha conta corrente e dados na minha conta poupança. Por quê? Porque tem tabelas diferentes e o número aqui, ó, poderia se repetir entre as tabelas. Ela não é a única. Ok aí?
Atributo multivalorado. Novas tabelas devem ser criadas para armazená-las juntamente com a chave primária da entidade que possui. Então aqui, ó, é aquele caso do livro lá que a gente comentou. Não tem o número do tombo, título, ano, editora, e autores é justamente a minha entidade multivalorada, não é? O meu atributo multivalorado. O que acontece então? Uma entidade vai ser o quê? O livro. Faltou aqui, mas é livro aqui, ó. Depois eu tenho o número do tombo, título, ano, editora. Quando eu tenho multivalorado, eu transformo o meu multivalorado em o quê? Tabela, ó, tabela. Autores, contendo o quê? A chave da minha entidade ligada, ou seja, de livros. Quem é a chave de livros? Número de tombo, não é? Então eu copio aqui, ó. Mais o próprio atributo, autor. O conjunto dos dois forma a minha entidade, forma a minha chave primária. O conjunto dos dois forma a minha chave primária. Beleza? É desse jeito, então, quando a gente trata de atributo multivalorado. Quando eu tenho uma entidade com mais de um valor, esse cara é multivalorado. Sempre que eu tenho atributo multivalorado, ele vai me transformar em mais uma tabela. Vai ter. Nesse caso, é certeza que ela vai precisar de ter mais de um valor. Não, nesse caso aqui, ó, eu peguei o número do tombo daqui, ó, da própria tabela. No caso de multivalorado, sim, é certeza que vai ter mais de um valor, não. É mais de um atributo. Na mesma chave primária. Aí, para eu fazer isso, essa chave primária você tem que pegar uma tabela. Como eu coloco mais de um atributo no mercado? Se você quer saber no banco de dados, primary key, valor 1, valor 2, campo 1, campo 2. Você colocou dois campos na mesma chave. Você vai querer... É que a gente já vai estar passando, não era para eu estar falando isso agora, né? Mas, Notepad. Ó, create table livros. Aí eu vou ter aqui, né? Número do tombo. Não vou colocar aqui as classificações. Título, ano, editora. Beleza? Tá aqui, ó. Isso daqui é primary key, isso daqui é primary key. Constraint, PK e o nome da sua chave, livros, primary key. Deixa eu separar aqui. NR tombo, vírgula, autor. Então são dois. Nesse caso aqui não é a tabela de livros, é a tabela de autores, tá? Ó. São dois campos. É o número do tombo mais o autor aqui, ó. Dois campos diferentes. Tá? É uma chave primária só com dois ou mais atributos. Tá? Beleza. Então, a gente tem essa forma de a gente criar, certo? A chave primária, as entidades quando eu tenho multivalorado. Beleza? Sempre que tiver multivalorado, vocês vão precisar criar uma tabela. Essa daí é uma das regras simples que a gente tem. Tá? Agregação. Como agregação é uma representação de um conjunto de relacionamentos como se fosse uma entidade, um conjunto de entidades, mapeamento para a tabela semelhante a um mapeamento aplicado em entidades de relacionamentos normais. Tendo agregação ou não, pessoal, ela não influencia. Ela não influencia, então, na criação das tabelas. Tá?
A gente não tem, na verdade, essa ordem. Na verdade, a gente só pode começar a criar as tabelas pela agregação. Só isso, mais nada que pode acontecer. Agora, quando eu tenho relacionamento de 1 para 1, esse daqui é o mais difícil, pelo menos é o que eu acho. Tá? Para decidir como será feita a transposição de chaves, deve-se observar a participação total com relação ao relacionamento. Relacionamentos de 1 para 1. Nesse caso aqui, ó, código do país, continente e nome. São atributos do meu país. As cidades. Eu tenho o código da cidade, o nome e a população. E eu tenho um E-capital. Esse E-capital é o que eu quero descobrir. Todo país tem uma capital. Beleza. Mas nem toda cidade é a capital de um país. Portanto, a tabela de países é a que deve receber o código da cidade que é capital. Ou seja, eu preciso analisar a totalidade dos atributos preenchidos na minha tabela. Beleza? Eu tenho uma tabela de países, está aqui, ó. E eu tenho uma tabela de cidades, que está aqui, ó. Acabei de fazer a transformação. Agora, eu tenho o capital, código da capital. Ela vai ser colocada onde? Na tabela de países ou na tabela de cidades? Bom, eu sei que países, né? Todo país tem uma capital. Então, sempre eu vou ter uma capital na tabela de país. Agora, na cidade, na tabela da cidade, sempre uma cidade é capital de um país? Não, nem sempre. Né? Então, o que acontece? Se eu não tenho essa totalidade de dados preenchidos na minha tabela, eu sempre vou procurar colocar esse dado, ou esse atributo, no caso, esse campo, na tabela que vai ter o quê? Mais totalidade de preenchimento. Correto aí? Ó, esse daqui é o exemplo daquele gráfico que está aqui, ó, meio perdido. Ó, onde devemos transpor a chave? Código do país, nome, certo? Brasil, Japão, Argentina e Estados Unidos. Qual é o código do país? Opa, o código do país do Brasil, a capital do Brasil, é Brasília. Então aqui, ó, nessa tabela eu iria colocar o código 3. Na tabela país para o Japão, opa, quem é a capital do Japão? Tóquio. Na tabela cidades, Tóquio é código 2. Iria se preencher aqui, ó, com código 2. Argentina, Buenos Aires, não é? Então, Buenos Aires tá aqui, ó, código 5. Iria se preencher aqui, ó, com código 5. E aqui, Estados Unidos. Estados Unidos é Washington, não é? Aqui, ó, Washington DC. Tá? Código 4, estaria aqui, ó. Então, na minha tabela de países, eu teria totalmente o preenchimento do meu código aqui, ó, de qual cidade é capital. Agora, e se eu colocasse o código do país aqui na tabela de cidade para saber quem é a capital? Jundiaí é capital de alguém? De algum país? Não, não é. Aqui eu já não tenho dado aqui, ó, já iria ficar nulo. Tóquio é, né? Brasília é, Washington é, Buenos Aires é, Rio de Janeiro é capital de algum país? Não, né? Pelo menos na atualidade do Brasil não, mas já foi, né? Então, o que acontece? Iria ficar sem dado aqui. Dallas é capital de algum país? Dos Estados Unidos não, é Washington. Então aqui iria ficar sem dado. É por isso então que esse dado, código da capital, viria para países. Correto? É dessa fórmula aqui então que a gente analisa o relacionamento de 1 para 1. Tá? Que é esse último caso aqui que a gente viu. Ele é o mais raro, correto? Poucas vezes vocês vão ter esse relacionamento, mas ele vai existir. Se tiver, aí vocês vão precisar analisar mais ou menos dessa forma. Tudo bem aí, pessoal? Vai ter um outro caso que a gente vai ver nos exercícios. Tá? Quando eu tenho relacionamento de 1 para N e a minha entidade associativa tem atributo.
Tá? Aqui não fala, mas a gente vai ter que resolver isso daí. Então, nos exercícios a gente vai comentar fazer. Beleza aí? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, hoje a gente vai começar a fazer alguns exercícios, tá? Stop.